Olá, meus queridos anjos iluminados, decaídos mentais, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que ela está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. E aí, tá vendo? Local novo de gravação, de lives e tudo mais, então deixa um comentário dizendo o que tá achando e tudo mais. Hoje vamos falar, sim, de Neji Hyuga, do nosso querido Naruto. Desde sua primeira aparição em Naruto, apresenta como arquétipo profundamente do herói ferido, moldado pela ferida simbólica do nascimento, a marca da casa secundária, que define toda a sua trajetória psicológica. É o arquétipo que aparece não apenas nas mitologias e contos japoneses, mas das tradições universais que Yang e chamam de padrões de inconsciente coletivo. Ah, uma ferida física, um selo amaldiçoado eternamente na testa, uma ferida espiritual, que crença absoluta diante do destino que foi programado. Essa ferida se torna o núcleo da sombra junquiana, que se manifesta no ressentimento, arrogância, hostilidade para o principal pessoal da sua casa e a filosofia fatalista do livre-arbítrio. Yang descreve esse tipo de sono como reprimido da psique, a busca do reconhecimento, sufocado pela estrutura cultural. No caso do Neji, a repressão que vem do clã, da tradição, dos rituais e a hierarquia rígida que divide o valor das pessoas pelo nascimento. Assim como Neji não tem personalidade integrada, mas também alguém que carrega a dor, o sacrifício, o peso da submissão interna e o ódio silencioso da injustiça. Em várias culturas, especialmente no Japão, existe o guardião ferido, aquele que carrega a cicatriz simbólica, que conecta ao mundo espiritual, mas ao mesmo tempo aprisiona nele. Neji encarna o arquétipo principal de forma completa, o selo amaldiçoado, ao mesmo tempo, protege o clã, sacrifica a liberdade individual e a condição que reflete a dualidade junquiana, a ferida que te limita, também a ferida que te desperta. Neji se torna excepcionalmente justamente por causa de sua ferida, não apenas por dela, mas por sua dor que molda. Seu foco é a absoluta perfeição, seu domínio é o Junken, e a observação da visão clara, tanto literal quanto metafórica. Yang descreve os complexos como estruturas psíquicas autônomas que influenciam as nossas escolhas. O complexo de Neji, o complexo do destino, que age como prisão. O destino é absoluto, mas não pode ser mudado. Em frase, se transforma em mantra, em defesa de sua armadura, sua máscara. Mas, por trás de sua máscara, Yang ensinaria o medo, a sensação de impotência, a dor reprimida e o profundo desejo de liberdade. A história de Neji não pode ser desvinculada do clã que nasceu. O clã Hyuga é um dos símbolos da obra de Naruto, um diálogo profundo com a espiritualidade japonesa, a mitologia shintoísta, a tradição das artes marciais. O Byakugan não é apenas uma habilidade ocular. Sim, você está vendo o Byakugan aí? Ele é o símbolo espiritual. Byaku significa branco, puro, claro. Gan significa olho. Olho branco. No Japão, os olhos brancos estavam associados à visão espiritual, à condição do kami, percepção além do material, o estado de iluminação. Na tradição Shukenjo, acredita-se que os monges iluminados enxergam o fluxo da energia, o conceito do próximo, a visão do chakra. O fato que Byakugan possui uma visão de 360 e ressoa como conceito do mestre que desperta, o estado da percepção, o Tengen, o olho do Dharma, o budismo japonês, o simbolismo, a capacidade de observar o mundo inteiro. Assim como Neji nasce com um dom, especialmente seria associado com sacerdote e monge, um vidente além do destino, de compreender a verdade. Porém, iconicamente, ele vive preso em uma mentira. A mentira do seu destino está selada. Uma visão espiritual perfeita e uma cegueira psicológica. É um dos temas ricos do personagem. O sistema entre a casa principal e a secundária, diretamente inspirado ao conceito do karma herdeiro, pela influência do indo-budista,
a herança espiritual do shintoísmo, as linguagens de poder e a divisão feudal do Japão. No Japão antigo, famílias eram divididas entre shoki, casa principal, herdeiros responsáveis pela linhagem, e buki, os ramos auxiliares, protetores e servos espirituais. Sim, a gente viu isso em Shinkenja também. Esse sistema ecoa diretamente no clã Hyuga, assim como o drama de Neji. Não é apenas o pessoal é mitológico, representa um indivíduo que nasce preso no karma da sua linhagem. E a gente chamaria o arquétipo do filho do destino imutável. No Japão se chamaria Ramei, o destino dado pelos deuses, ou Sadami, o fato inevitável. O conflito interno de Neji também é um conflito cultural. No Japão feudal, famílias poderosas, especialmente as famílias samurai, eram estruturadas em casa principal, o Hogue, e casa secundária, o Bugu. A função da casa secundária era proteger a principal, servir como escudo e garantir a continuidade da linhagem. Isso acontece no clã Hyuga. É o selo de Neji que carrega o símbolo da submissão, instrumento de controle, o ritual da religião e política. Ele lembra os selos usados nos rituais Omido, que são os símbolos que são aplicados para conter espíritos e limitar poder ou selar maldições. Assim como a maldição de Neji não é apenas física, é a cultura espiritual. No Japão pré-moderno, o conceito jiri, dever social, é considerado superior como ninjo, o sentimento individual. Neji encarna o conflito, que quer apenas seguir o ninjo, sua própria vontade, mas é forçado ao jiri, o dever da casa secundária. Essa luta é do coração e da sua dor. No início, Neji incorpora a filosofia típica do determinismo oriental. Não importa o que você lute, não importa que você nasce fraco, morre fraco. Você acredita plenamente que seu clã define sua vida, o destino decide seu caminho, o nascimento define seu valor. Isso lembra isso é a leitura distorcida, mas existe as vertentes do budismo japonês. O Judo Shinju, a renúncia total, determinado pelo determinismo kármico, o karma imutável. As forças rígidas do confucionismo. Sim, você está vendo aí Confúcio. Nietzsche acredita no karma e a servidão. Esse é o pensamento em forma de persona. Para compreender profundamente Neji Hyuga, você tem que olhar diante do Keja-anime, que é necessário mergulhar nas artes ninjas, na filosofia corporal, estilo o Hyuga. O Hyuga não é apenas um clã de lutadores, é um clã de sacerdotes ninja que modam o Junken, o punho suave, que doutrina espiritual e filosófica. O punho suave é descrito como obra estilo Mu, mais letal no mundo ninja, mas sua letalidade não está ligada à força, e sim no domínio espiritual interno, o chakra. Isso sim que é a ponte que liga a filosofia marcial japonesa, as práticas de meditação budista, o ensinamento do ninjutsu tradicional. Junken observa que o fluxo de energia é semelhante ao Ki na cultura japonesa, ao Shi na chinesa e ao Brahma na cultura indiana. Neji, ao dominar esse estilo, ele se torna lutador eficiente e se torna um monge guerreiro, uma espécie de asceta marcial que lê movimentos de inimigo, lendo o movimento dos cosmos. Byakugan revela o Tenjutsu, pontos de energia meridianos de acupuntura. Sim, vocês que já fizeram acupuntura, vocês estão vendo o símbolo da acupuntura aí, vocês sabem como faz. Essa visão de Neji é a posição do curandeiro, exorcista e, mesmo assim, executador espiritual. Em mitos japoneses, os guerreiros dominavam pontos vitais, eram considerados guardiões do segredo. Hyuga, portanto, é dessa linhagem anatômica, oculta, filosofia energética e artes internas. O ninja tradicional é um período do Sengoku e o período Edo, que era apenas um espião. Ele não era um praticante de Senjin
o fortalecimento espiritual, Kaijin, os mudras que canalizam a energia, respiração meditativa e autocontrole mental e emocional. Neji incorpora os princípios de precisão cirúrgica. Não é apenas o resultado de talento, é o fruto de disciplina, estética similar ao monge Shaolin ou um guerreiro samurai treinado diante do Bushido. Dentro dessa leitura junguiana, o guerreiro representa o arquétipo, o guardião do portão, que é aquele que domina a mente, transcende a dor, luta física. Neji reflete a sua luta interna. Cada golpe é um punho suave, um ponto de dor quebrado, um trauma liberado, um conflito transformado. Essa é uma luta entre inimigos externos e internos, uma luta que o destino o aprisionou. Para Yang, as expressões simbólicas e fendas psíquicas, Neji carrega a dor do pai, o peso da servidão, o trauma da hierarquia Ryuga. A maestria física simboliza a tentativa de dominar a dor no caos interno. Neji é um personagem profundamente marcado de elementos de filosofia japonesa. Esse é o arco que reflete pilares culturais que moldam a identidade do Japão ao longo de séculos. O wabi-sabi é a filosofia que enxerga a beleza da imperfeição, o desgaste da simetria. Neji, ao início da obra, nega completamente a visão. Para ele, tudo é determinismo, tudo é rigidez, tudo é perfeito e imutável. Ele acredita que o mundo onde as peças já são definidas, o pensamento oposto, o wabi-sabi, mas também sua trajetória é descoberta. A imperfeição gera força, o fracasso molda o espírito, a dor transforma a beleza, o erro abre caminhos para a transcendência. O wabi-sabi, portanto, é o que o Neji inicial, o fundamento final. Mono no Arari é um sentimento japonês que significa beleza melancólica, reconhecer o tudo que é temporário. Justamente por isso é precioso. Neji encarna esse princípio em sua morte. Seu sacrifício representa desabrochar do final da flor da vida, consciência sobre viver e proteger, e aquilo que desaparece ainda mais pelo belo. A morte de Neji não é apenas momentos monoarari. Em Naruto é a sua vida breve e intensa que reflete a estética distante. Neji, apesar de ser um ninja, ele carrega o espírito do Bushido, os códigos samurais. O Ji, que é a retidão, que ele age conforme as suas convicções, quando essas são equivocadas. O Ryu, a coragem, enfrenta o destino de frente. O Jin, a compaixão, após a mudança da gentileza da floresta. O Rei, o respeito, aprende a respeitar Hinata e Naruto. Makoto, ele representa a dor e a responsabilidade. O Meigo, a honra, a sua morte no ato de honra absoluta. O Shugi, a lealdade, ele morre para proteger aqueles que ama. O drama clássico, movido de Jiri, dever social e ninja, sentimento pessoal, Neji nasce escravo do Jiri, o dever da casa secundária, mas ele anseia viver no ninja, sua vontade e sentimento. Sua vida inteira é um embate entre dois polos. No fim, ele é um conflito da via japonesa. Neji é um personagem que Naruto mais claramente encarna um processo junguiano de individualização. A sombra contém a dor da casa principal, o sentimento de inferioridade, a raiva pelo pai tendo para o Vasco, sua crença pelo destino imutável e a rejeição da própria vulnerabilidade. O principal que Hinata, que ilumina, que a quem humilha, ela representa tudo isso que ele detesta: a fragilidade, a gentileza, a herança da casa principal e o destino privilegiado. Segundo Yang, quando odiamos intensamente, normalmente estamos odiando a nossa própria sombra, refletindo no outro. Neji vê isso em Hinata e ele não aceita. Naruto é o espelho do confronto sobre Neji. Ele representa a persistência, a esperança, liberdade, ruptura de grilhões sociais e o poder da mudança. Quando Naruto vence Neji no exame Chunin, Yang explicaria o momento assim: o ego foi obrigado a encarar a verdade negativa. Naruto destrói
a máscara fatalista de Neji e obriga a olhar para dentro. As mensagens de Hisashi explicando o seu sacrifício foi voluntário, não imposto, destrói o núcleo completo do destino e descobre que o pai escolheu morrer. É o destino que não é prisão, é o destino da escolha. Esse momento Neji confronta sua dor, ressentimento, incapacidade de enxergar a verdade, e a gente chamaria de integração reprimida. Após a luta com Naruto, Neji inicia o processo de individualização. Abre seu afeto, reconhece a vulnerabilidade, encarna seu passado, reconsidera a visão do mundo. Ela abandona a visão de servidão. Para Yang, a individualização, quando o ego, sombra, persona e self se alinham. A morte de Neji não é derrota, mas é a apótese. Finalmente ele age não como vítima, mas não como servo, não como ferido, não como alguém completo. Ele faz o sacrifício ápice, se vocês verem. A jornada de Neji Hyuga é profundamente entrelaçada à mitologia japonesa, especialmente respeito entre linhagem, sacrifício e selos espirituais. O selo da casa secundária Kagari é a impureza do espírito que deve ser purificado, a marca da sobrevivência, a marca da exclusão, a marca do karma ancestral, a marca da dor espiritual. Yamato Tagueiro é o príncipe sacrificado. Suzano é o kami banido. Amayakiro é a emissora do ferido dos deuses. Neji é marcado aquele que carrega as linhagens para purificá-lo. No Japão feudal, monges Shin são selos de tinta vermelha para marcas de consagração. Omaido são selos aplicados para conter forças espirituais, aprisionar demônios, proteger templos. Ao sacrificar a energia vital, o Neji é o híbrido. Ele sela o Byakugan, aprisiona sua liberdade e, ao mesmo tempo, protege da corrupção do poder. É um pacto espiritual entre clã, ancestrais e destinos. A morte do pai de Neji ecoa no padrão mitológico. O pai que morre para proteger o filho. É Isagami e Isamine, Ogaimu e sua filha. As histórias dos samurais que ofereceram a vida para proteger a honra da família. A póstuma Izahashi funciona como um testamento espiritual em Norita, como oração shintoísta, a liberdade de Neji na maldição psicológica. Quando Neji morre, seu sacrifício assume as proporções mitológicas. Ele se torna o símbolo da liberdade para a casa secundária, o espírito guardião de Hyuga, o arquétipo da tragédia, Mono no Agari. A cultura japonesa é aqueles que morrem protegendo e se tornam-se kami protetores, os espíritos venerados. Neji é essa tradição. Morre para salvar Hinata, morre para salvar Naruto, morre para salvar o futuro do clã. A morte de Neji é se ativando ao significado religioso, a marca da vida. A luta de Naruto e Neji nos exames Chunin é o confrontos filosóficos da obra de Naruto, dos momentos simbólicos ou de toda a história. Os dois personagens, Naruto é o arquétipo da criança divina, na parte analítica, é o símbolo do potencial oculto, o mundo que rejeita, o renascimento, a superação, o inconsciente que transborda, energia vital que rompe de estrutura. Naruto é o oposto de Neji. Não tem pedigree, não tem destino, não tem linhagem, mas ele tem a vontade, ele caminha para o self. Neji busca no torneio ser prodígio, gênio e destinado ao sucesso. Paradoxalmente, ele acredita que o destino não pode mudar. É o arquétipo inicial do guardião do portão, aquele que impede a mudança. Muitos japoneses e as figuras acontecem. No Tengu, quando testam os guerreiros, nos Onis, quando desafiam a força, os guardiões de templo só cedem diante da vontade interior. Neji passa por esses obstáculos. Na luta de Naruto, literalmente desafia dogmas. Neji vê o destino como karma imutável. Naruto é esse destino pessoal. Quando o Naruto se levanta após ser derrotado, repetidas vezes, ele encarna o arquétipo, o guerreiro solar, similar a Amaretsu, emergindo da caverna, trazendo luz ao mundo de Neji. A vitória de Naruto é simbólica, a vitória do livre-arbítrio contra o determinismo kármico.
Quando Neji perde sua psique, colapsa, chamaria do momento a quebra da persona, a destruição da máscara. Seu sistema desmorona. É a força que confronta. A dor do pai pela morte, a mentira que carregava e a sombra que dominava. Esse capítulo de jornada espiritual, veremos a transformação final de Neji, não como vítima do destino, mas como homem livre. É a revelação de Hisaki que derrota Naruto. Neji passa por metamorfose, reconstrói crenças, cultiva laços com Hinata, abraça o time Gai como família e abandona o ressentimento e passa a encarar o seu selo, não como prisão, mas ele reflete como estágio final da individualização. Neji se torna um Jonin, um mestre. Mesmo como mestre, ele passa a agir como guardião, professor e conselheiro e protetor espiritual. Ele reencontra a essência, o membro da linhagem Hyuga, a imposição, mas pela escolha, e se torna assim o caminho vivo dos seus companheiros. Ao campo de batalha na Quarta Guerra Ninja, o Neji enfrenta as últimas provocações de 10 caudas e lança as estacas no chakra contra Naruto e Hinata. Neji salta na frente e vai para o Vasco. No Japão, quando você vai para o Vasco voluntariamente para salvar os outros, é o auge da honra, é o Bushido, o Kiritsuji Gomen e a espiritualidade de sacrificar. No Shintoísmo, é o nascimento do Kami Protetor. Para Yang, é o símbolo máximo do self. Sua vida inteira foi sempre em busca de liberdade. Encontra não quebrando o sistema, mas transcendendo. Ao símbolo da casa secundária, libertador do seu clã, espelho de Naruto, protetor de Hinata e guardião do clã Hyuga. Neji lutou contra o destino e se reescreveu. Aqui em Neji a gente vê Yang explica sua transformação, as artes ninja sua força, a filosofia japonesa explica sua honra e a mitologia japonesa explica a saída para o Vasco. Vamos dizer o seguinte, meus queridos anjos iluminados e caídos. Mesmo que você nasça com karmas, com dificuldades diante do mundo, você pode crescer. Só não vá caminhar por caminho, não vá seguir caminhos de ideologias totalitárias, que eu falo aqui sempre no canal. Procure sempre seguir as coisas boas diante da vida e da sociedade que está corrompida, se você for ver. E essa parte de corromper, você tem que seguir por orientação. Você pode ter karma, pode ter dificuldade, mas você cresce na vida diante do mundo que está vazio, niilista e ateu. Por causa que muitas vezes você procura líderes religiosos, mas eles têm fundamentos nihilistas. E eles fazem o quê? Eles colocam entre linhas que não acreditam em Deus e nas divindades. Você tem que procurar o seu sacrifício interior, entender suas dores interiores para conseguir crescer diante de uma sociedade que está vazia. Procure as coisas corretas e você crescerá diante de uma vida que precisa entender. Neji passa por isso, pela afirmação do clã, sem mesmo ele sendo do clã secundário, e consegue crescer como pessoa. E depois que ele sacrifica, todo mundo lembra dele, Naruto e todos eles. Então, se sacrifique por quem você ama e por quem quer cuidar de você. Que isso um dia vai valer muito a pena na vida. Obrigado, meus anjos iluminados de Kites Nerdolas.